Já estamos de volta com o nosso TVB Entrevista. E agora, nesse bloco, eu vou voltar com a Vanessa, que é a dirigente do Inova Parque. Vanessa, eu brinquei em 2 blocos dizendo que o Inova Parque não é um parque de diversões com novidades. O que é o Inova Parque? O Inova Parque é um ambiente para promover inovação, né? Então, é um ambiente de aproximação em que a gente quer trazer a universidade, a empresa e o apoio do poder público para que cada um desses atores trabalhe no processo de desenvolvimento da inovação. Então, o que o Inova Parque quer é promover a inovação. Né? Então, para isso, a gente vai utilizar do quê? Do conjunto de conhecimentos que a gente tem nas universidades, né? O Inova Parque, ele tem a gestão compartilhada entre 4 instituições, né? Univille, UDESC, Universidade Federal e Católica de Santa Catarina. Então, essas universidades têm todo um corpo de conhecimentos, tem infraestrutura de pesquisa, laboratórios, né? Tem todo um pessoal capacitado, capaz de, por exemplo, atender demandas das empresas, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma ideia, Vanessa, né? Eu sou um microempresário, ou eu sou funcionário, trabalho numa empresa, e eu tenho uma ideia, né? Aquela ideia eu acho que vai dar certo, vai virar um bom negócio. É só chegar lá e dizer, senhora Vanessa, eu quero uma salinha para mim trabalhar. É assim? Mais ou menos, né? Não é bem assim. Não é bem assim, né? É bem assim. Primeiro a gente precisa diferenciar, né? O parque, ele consegue atender empresas de todos os portes. Então, desde uma empresa nascente, uma incubadora. Dentro da... E, portanto, o parque tem essa estrutura, que é a incubadora de empresas. Certo. Né? Então, o parque tem uma incubadora lá dentro para atender, por exemplo, essa pessoa, né? Esse empreendedor que tem uma ideia e acha que aquilo tem um potencial interessante, então tem um processo para avaliar essa ideia e tudo mais. Para empresas, agora para empresas já estabelecidas, seja de qualquer porte, também o parque atende, né? Por exemplo, a empresa tem uma demanda para desenvolver um produto novo ou para melhorar um produto que ela tenha, um processo, e muitas vezes a empresa não tem os recursos para fazer isso sozinha, uma pesquisa e desenvolvimento. Certo. Né? Então, essa empresa pode vir e o parque vai fazer essa ponte, né? Vamos fazer um projeto conjunto, então, aqui, né? Envolvendo o pesquisador que detém aquele conhecimento e vai trabalhar na resolução daquele problema específico que a empresa está trazendo. Claro. E para isso desenvolver inovação, né? Com isso desenvolver uma inovação. Tu tens algum exemplo de algumas empresas que nesse momento estão realizando estudos, trabalhos de pesquisas lá dentro, Vanessa? Sim, nós temos hoje no Inova Parque 10 empresas já instaladas em diferentes fases, né? Tanto empresas na incubadora quanto empresas já estabelecidas no mercado que já nos procuraram para fazer essa aproximação com a universidade, né? Então, nós temos empresas em desenvolvimento na incubadora da área de meio ambiente, por exemplo. Nós temos uma empresa que desenvolve um equipamento que faz análise da água em tempo real, né? Esse o processo tradicional leva alguns dias, né? Que tipo de análise de água que eles fazem? Análise de toxicológica. Saber se a água tem alguns produtos que fazem mal à saúde. Exatamente, se ela está contaminada, né? Esse é um processo que o processo normal, tradicional, faz a coleta da água, leva para o laboratório, esse processo leva um determinado tempo. Com reagentes, químicos, etc. Exatamente. O que essa empresa desenvolve é um equipamento que pode ser levado para campo, né? Coloca a amostra da água em 15 minutos, ela vai dar o resultado. Espetáculo. Né? É bem interessante. É uma empresa que está, está em desenvolvimento, né? O seu produto está numa fase de protótipo e que já vem despertando interesse assim, do mercado bem interessante, né? E como essa, nós temos outras empresas, né? Desenvolvendo soluções inovadoras para o mercado. E temos empresas já estabelecidas, né? Por exemplo, no ano passado nós tivemos a instalação da primeira empresa âncora, que nós chamamos no parque, né? Uma empresa âncora, então, uma empresa que vem não porque está nascendo, né? Ela já existe, já está consolidada, mas quer fazer essa aproximação com o ambiente da universidade, né? É o caso, por exemplo, da Sonda Haiti, né? É uma empresa de origem chilena e que o escritório aqui de Joinville está hoje instalado dentro do Inova Parque. E eles estão lá dentro também fazendo pesquisas, desenvolvimento? Sim, para que área? Nós temos uma série de ações em desenvolvimento com essa empresa, né?
tanto na etapa na fase de capacitação continuada, melhoramento de alguns produtos que eles têm. O que eles fabricam? Eles são uma empresa de desenvolvimento de software, né? Mas o interessante dessa empresa, ou dessa interação que essa empresa está fazendo conosco, é que, apesar de ser uma empresa de TI, de uma área tecnológica, portanto bem específica, as interações que a Sonda vem fazendo com as universidades, com o Inovapark, abrange outras áreas do conhecimento, né? Por exemplo, contábeis, o direito, né? Porque é uma empresa de desenvolvimento de software que desenvolve soluções específicas, por exemplo, para o mercado fiscal, né? Então gera demanda para várias... Qual é a outra empresa que tu podes me dar assim como exemplo para as pessoas que estão em casa nos acompanhando? Nós temos também a Supplier, que é uma empresa que desenvolve fontes especiais para a indústria, fontes de energia, né? Especiais para a indústria. Esse caso é interessante também porque foi uma empresa que nasceu numa incubadora, no Midville, né? Na incubadora do Midville, do Sistema Senai. Se graduou, né? Passou por todas as etapas, ali, por todo o processo de incubação e se graduou e depois se instalou no parque. Então, é interessante porque ela continua... fez o circuito, não é? Fez o circuito e continua nasceu, cresceu e agora está ainda mais na fase adulta, desenvolvendo-se. No ambiente de inovação. Temos o caso também, por exemplo, da Inovativa, né? Que é uma empresa que está ainda na incubadora. Quer desenvolver o que a Inovativa, o nome? A Inovativa, ela desenvolve também um software, mas interessante porque eles têm uma aplicação específica, né, no setor metal mecânico. Então, é um exemplo interessante porque a gente consegue ver que o setor metal mecânico é um setor tradicional, a gente pode dizer, né? Claro. Nós somos um polo aqui. E é interessante que essa empresa, então uma empresa que está instalada no Inovapark, ela trabalha numa solução que procura resolver problemas desse setor tradicional, né? Promover inovação para esse setor tradicional. A Inovativa trabalha com uma solução que otimiza o corte de superfícies, né? De chapas metálicas. Certo. Então, a indústria vai desenvolver determinado produto que precisa fazer um plano de cortes. Como nós temos hoje o corte de plasma, de laser, não é? Que são elementos que fazem os recortes, como se a gente fizesse antigamente com tesoura, né? Enfim. Exatamente. E quando você tem uma peça para produzir e uma chapa ali, né? Uma superfície, que você precisa fazer as peças, né? Como é que eu vou encaixar aqui, fazer o melhor plano de corte de maneira a otimizar aquela matéria-prima, por exemplo, né? E isso para você fazer, se você tem que fazer um produto, parece simples, né? Agora pensa isso numa indústria com uma escala enorme. Isso é um problema sério para a indústria, né? Então eles desenvolvem todo um software com inteligência artificial que já entrega isso pronto. Né? Como se fosse um quebra-cabeças em que eles dão a solução dos encaixes. Essa peça encaixa ali, Isso. não é? Exatamente. Por isso inteligência artificial. Exatamente. Eu fico... Vanessa, eu acompanhei na semana passada a palestra do Gilberto Immerstein, não é? Que é hoje um estudioso do desenvolvimento na tecnologia da informação, das redes, etc. E ele disse claramente: a empresa, a cidade, o país, não é? Que não se desenvolver, não tiver inovação, está condenado ao fracasso. Então, o Inovapark é também um lugar para que a gente possa ter um polo de criação de tecnologia, de inovações para a região norte? Sim, exatamente. Você pegou bem a ideia e o objetivo do Inovapark, né? Aliás, essas palavras estão lá no nosso objetivo, né? Promover inovação para que com isso a gente promova o desenvolvimento regional, para contribuir para uma indústria competitiva, né? Para que Vocês têm limites em número de empresas que queiram estabelecer-se lá? Tem espaço para novas empresas? Tem espaço, até porque nós temos diferentes formas de interação dependendo de qual é a necessidade da empresa, né? Muitas vezes a empresa ela não precisa estar fisicamente ali, mas quer fazer essa interação, quer desenvolver um projeto. Outras não, para outras empresas faz mais sentido estar fisicamente ali, né? Hoje nós estamos, infelizmente, com a incubadora toda, com todo o espaço lotado. Quantas empresas estão incubadas lá dentro?
nós temos 8 empresas incubadas e mais 2 em processo de instalação, né? Hoje nós temos um espaço que prevê com capacidade para 10 empreendimentos, né? Mas nós estamos na expectativa da construção do Centro de Inovação, né? Aqui dentro do Inova Parque. É um projeto do governo do estado, né? Dentro do âmbito do programa Inova@SC, que está estabelecendo diversos polos de inovação, né? Por todo o estado. E aqui em Joinville, o Inova Parque vai receber esse centro de inovação, que é um prédio de 4.000 metros quadrados, que deve acontecer a construção ao longo desse ano. E aí nós vamos ter mais espaços para receber as empresas. Novas empresas. Novas empresas, ou as empresas estabelecidas, por exemplo, que querem vir aproveitar, né, desse ambiente, desse habitat de inovação que está sendo construído ali no Inova Parque. E depois, no próximo bloco, né, eu também volto a conversar com o João a respeito do trabalho que esta empresa, que nasceu aqui em Joinville, hoje já alcança a nível de Brasil, uma das maiores do nosso país. Que espetáculo, não? Começou com um gaúcho e seu irmão, que subiu fronteiras, e a revolução que eles estão conseguindo é maior do que o movimento trabalhista de Getúlio. Será?